Tudo começa quando Nancy fala para Leonardo que Alma vai alegar para o juiz que ele deixou ela sem dinheiro para se manter, e Leonardo, furioso, diz que isso é uma mentira. E Nancy diz que sabe disso, mas que o juiz não, e para ele só vale o que você pode provar, e deixa Leonardo furioso. Enquanto isso, Dario está chocado porque acabou de descobrir que Mirta se vendia, e então acha que Júlio precisa contar isso para Leonardo, mas ele fala que não quer fazer o filho sofrer, e conta que ela continua fazendo isso, porque para entrar no quarto dela e deixar o gravador precisou pagar para ficar com ela. E então Dario, surpreso, fala que é melhor ele contar a verdade para Léo, porque talvez dessa forma eles consigam ir se acertando aos poucos. No teste, Guilherme canta muito bem e o produtor fica chocado e bate palmas. E então se aproxima dele dizendo que ele cantou muito bem, e Luz lembra que disse que ele não iria decepcionar. E então o produtor fala que ele passou para a próxima fase, e manda ele ir preparado porque tem outros candidatos muito bons, e então Guilherme garante que vai estar. Do outro lado da cidade, Ed está conversando com o assistente social sobre Estrela, e diz que quer muito adotar ela, mas ele deixa claro que isso não vai ser um processo fácil, porque ele é solteiro e não tem como comprovar sua renda. E então Ed garante que vai se formar e conseguir um emprego no Hospital Verga. E aí sim vai conseguir adotar Estrela, e o assistente deseja muito boa sorte para ele. Enquanto isso, Mirta está entregando os documentos que fez para a fundação que vai ajudar a clínica de Ângela, e Gerardo fala que precisava revisar, mas garante que confia nela, e então pergunta o que Ângela acha, e ela, meio sem graça, diz que está ótimo, e que é mais do que ela pensava. Gerardo avisa que seu amigo Elias entrou em contato e disse que já está tudo aprovado para o início de tudo, e Ângela fica muito feliz, e diz que eles precisam fazer um comunicado ao Grupo Verga. E então Gerardo acha uma ótima ideia e pergunta se Mirta pode ajudar, e ela garante que jamais deixaria Ângela sozinha nessa. Por outro lado, o cirurgião está tirando a faixa do rosto de Samantha e diz que a cirurgia foi um sucesso, e depois dá um espelho para ela se olhar, e então a Patricinha fala que continua a mesma coisa e que seu rosto está horrível, mas o doutor deixa claro que esse é um processo muito longo, e que ela vai precisar usar uma máscara para a cicatrização. E então Samantha, furiosa, fala que o doutor é um incompetente, e que ela é a dona do hospital, e manda ele ir embora de seu quarto. Um tempo depois, Valdomiro chega no quarto de Samantha e ela manda ele sair de seu quarto, mas ele fala que veio a mando de Félix, e que eles já sabem tudo a respeito dela e Jerônimo, e então diz que Félix quer entrar em um acordo econômico com ela, a não ser que ela queira que ele conte tudo o que sabe sobre ela. Enquanto isso, Clara e Sebastião conversam sobre a história que eles estão escrevendo, e então ele diz que tem um concurso aberto para eles concorrem a uma bolsa de estudos em outro país, e também a novela publicada, e então Clara fica toda animada. Mas depois lembra que não poderá viajar se Álvaro não tiver se recuperado, mas Sebastião fala para eles se inscreverem e depois ver o que acontece. De volta ao hospital, Dario está trabalhando quando Leonardo chega, e então ele começa a desabafar dizendo que precisa assumir as consequências de ter deixado Clara, mas conta que sente falta dela. Ele muda de assunto e conta para Léo que falou com Júlio, e que ele deveria escutar ele,
mas Léo não quer, e Daryl garante que toda a história tem duas versões, e acha que a melhor coisa que Léo faz é escutar o que ele tem a dizer. E nesse meio tempo, Gerardo mostra a gravação de Álvaro e seu comparsa para os sócios da empresa. E sem pensar duas vezes eles falam que ele precisa ser tirado do posto de diretor. E Gerardo conta que ele está cego, e que sua filha também não está bem para votar, por isso vai considerar aquela reunião como definitiva. Um dos sócios fala que Álvaro precisa devolver todo o dinheiro que desviou, porque só assim eles não irão denunciá-lo, porque o que ele fez é crime. Todos concordam e Gerardo entrega os documentos, dizendo que pensou em uma pessoa para substituir Álvaro em seu cargo, e quer saber o que os sócios acham. No quarto, Ângela está ajudando Álvaro a fazer o reconhecimento dos ambientes do hospital. E então ajuda ele a contar os passos para tentar chegar no banheiro. Mas antes disso, Gerardo chega e pede licença a Ângela porque precisa falar com Álvaro. Mas ele diz que Gerardo não precisa esconder nada de Ângela, e dá liberdade para ele falar. Gerardo diz que a fraude que ele cometeu contra o hospital já foi descoberta, e conta que tem muitas provas para garantir que ele está fazendo isso. E então Álvaro não tem para onde fugir e fala que isso é verdade. E então Gerardo avisa que ele vai ter a chance de devolver o dinheiro para não ser levado à polícia. E Álvaro garante que vai fazer isso. E então Gerardo também aproveita para avisar que ele está sendo removido do posto de diretor do hospital. E deixa Ângela e Álvaro em silêncio. E enquanto isso, Nancy sai do banheiro com um teste de gravidez, e então fica surpresa quando vê que deu positivo. De volta ao quarto, Ângela passa um sermão em Álvaro, dizendo que ele traiu quem o deu de comer, e então ele diz que está muito arrependido, e que fez isso para eles e Clara irem embora daquele lugar, mas Ângela garante que jamais iria com ele, e que Álvaro fez isso tudo por causa de sua própria ambição, e então diz que não quer esse exemplo para Josué e diz que vai embora. Álvaro pede para ela não o abandonar, e Ângela diz que não vai fazer isso, mas que deveria, e diz que não quer ver ele, e então vai embora deixando Álvaro furioso. Um tempo depois, Oscar vai até a sala de Elida e pergunta se ela está com os pertences de Samantha, e ela entrega algumas joias e o celular, e diz que ele não vai mais servir para nada porque está todo queimado. Mas Oscar pega e fala que vai tentar salvar algumas coisas. Elida sai e então ele tenta reiniciar o telefone, mas não consegue, e então liga para um amigo pedindo para conseguir o contato de Jerônimo Linhares. E nesse meio tempo, Ângela chama o elevador, quando Leonardo chega dizendo que ela está linda e pergunta como ele está. Ângela fala que não está nada bem por causa do que Álvaro fez, e Leonardo comenta que as pessoas tomam atitudes inacreditáveis. E então Ângela muda de assunto dizendo que a fundação já está caminhando com os projetos. E Leonardo fala para Ângela tomar cuidado com sua mãe porque não confia nela. Eles entram no elevador e se abraçam, e então Leonardo fala que sente muito a falta dela, e Ângela diz o mesmo, e então eles se aproximam para se beijar, quando um homem entra no elevador, e Léo diz que vai ficar naquele andar, e então vai embora e deixa Ângela sorridente. Enquanto isso, Fedra está contando para Gerardo que conseguiu a vaga para dirigir um centro de neurologia no Canadá. E ele diz que isso é ótimo para ele,
e uma pena para o hospital porque eles não querem perdê-la. Ele conta que precisa voltar a ter seu amor pela medicina, e diz que desde que Beatriz morreu ele não é mais o mesmo, e precisa se reencontrar, e então Fedra deseja muito sorte e que ele consiga tudo isso que está almejando. Em outra sala, Leonardo termina de atender seu paciente, e em seguida Oscar chega e Léo quer saber se ele conseguiu o que ele pediu, e então Oscar diz que sim, e entrega o número de Jerônimo para Léo. Por outro lado, Pablo é levado para o quarto, e Nancy fala para eles não se preocuparem com Abel, porque ele é muito forte, e em seguida sai do quarto. Pablo pergunta para Luz o que os doutores falaram sobre seu primo, e ela conta que eles não sabem, e Pablo fala que não deveria ter deixado ele fazer essa doação, mas Luz que ele queria fazer e então consola o marido. Enquanto isso, Léo quer saber quais informações Oscar ainda tem, mas ele diz que só ouviu Samantha dizer que iria se encarregar desse bebê não nascer, e Léo diz que já imaginava que ela tinha sido a mandante de tudo. Oscar conta que vai pedir demissão, mas Léo fala que ele já se arrependeu e ajudou com o anônimo e o número de Jerônimo. Mas Oscar fala que foi covarde e que essa é a única forma dele se redimir. No quarto, Guilherme conta para Pablo como foi a audição, e diz também que sentiu falta dele com o violão, porque ficou nervoso com as câmeras, mas Pablo garante que ele vai se acostumar, e em breve vai ser famoso, e então Guilherme fala que vai comprar uma casa para sua mãe, mas Pablo diz que não, e garante que vai dar tudo o que eles precisam. Na vila, Ângela chega e encontra com Gerardo, e quer saber se ele está bem. E ele diz que está muito preocupado, e que está com remorso porque mandou Álvaro embora, e quer saber qual a opinião dela. E então ela diz que se sente compadecida por ele, mas que não tem o que fazer. Ele fala que gostaria de voltar a ser quem era antes de sua esposa falecer e sua filha se tornar quem é. E então Ângela o abraça e diz que ele pode falar o que quiser com ela. Na mansão, Mirta reclama do café que Elsa serviu, e então manda ela ir buscar outro. E Alma quer saber o que está acontecendo. E ela fala que os empregados precisam saber dos gostos dos patrões, e então a loira pergunta se ela realmente quer continuar na casa, e Mirta garante que sim, e que primeiro vai deixar a casa e depois vai pegar o hospital, e arrumar um jeito de deixar Samantha fora disso. Alma acha que a Patricinha não vai deixar isso assim tão fácil, mas Mirta fala que Samantha está desfigurada, e que antes já bebia muito, agora então vai se afundar na bebida. Ela conta que já está tudo certo para a fundação, e Alma acha ótimo dizendo que Ângela não perde por esperar. De volta à vila, Gerardo continua desabafando com Ângela, e ela diz que toda essa situação não pode ficar assim. E então ele diz que já decidiu o que vai fazer, e que não vai contar para ninguém, somente para ela, e então pede para Ângela guardar segredo. Um tempo depois, Gerardo e Adela cozinham, e então Ed e Luz chegam com presentes para Josué, e Guilherme deixa escapar que eles acharam na promoção. E então todos dão risada. Luz se oferece para ajudar no jantar, e então resolve contar para todos que Guilherme participou de uma audição e que foi para a segunda etapa. E então todos ficam contentes e Luz coloca a gravação para eles assistirem. No hospital, Nancy chora e pede para Abel acordar, e diz que gostaria muito de contar para ele que está grávida.
E então Abel abre os olhos e pergunta se é isso mesmo. E Nancy diz que sim. E então Abel quer saber de Pablo. E Nancy garante que ele está bem e que depois eles vão se ver. E nesse meio tempo, Adela e Gerardo vai até a Virgem e começam a rezar. E ele pede por Samantha, dizendo que a filha precisa de um milagre. E Adela conforta ele dizendo que tudo vai ficar bem. Por outro lado, Félix tira a barba, e então começa a experimentar os óculos e fingindo que está cumprimentando Samantha e Pablo. Então pensa qual personalidade vai agir a partir de agora. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.